Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, tá aqui pela primeira vez, eu sou a Janaína. E se você não conhece o GEB, eu vou te apresentar um pouquinho de como o GEB era. O GEB era um grupo de estudo bíblico para mulheres que acontecia toda semana de forma online. E esse grupo impactou a vida de muitas mulheres. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no YouTube sobre os testemunhos de algumas mulheres que participavam lá do GEB. E eu queria depois que vocês assistissem, eu vou deixar esse vídeo na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Mas o que acontece é que Deus, nesse ano de 2022, ele decidiu me esticar mais um pouquinho. E ele falou comigo para eu começar a trazer os estudos aqui para o canal, né, de forma com que todas as pessoas tivessem acesso e não somente as mulheres, como acontecia. Bom, e hoje a gente vai começar aí o primeiro estudo aqui pelo canal. E eu queria que você me acompanhasse até o final, porque Deus realmente me pediu para vir trazer uma palavra para você, que tem esperado uma resposta dele. Eu queria que você recebesse essa palavra de Deus para a sua vida hoje e que você pudesse refletir e meditar acerca do que Deus quer te dizer através da palavra dele e através da minha vida. Então se liga e fica até o final do vídeo. Bom, gente, o assunto do vídeo de hoje é a resposta de Deus para a sua vida. E Deus me encorajou muito, sabe, para vir trazer isso para vocês, porque tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo que têm se perguntado: Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não consegue me dar um sim ou não? Muitos de vocês têm orado por isso, têm orado por uma resposta de Deus, têm orado por um posicionamento de Deus. Muitos de vocês têm pedido sim ou não de Deus. E Deus me encorajou a trazer essa resposta para você hoje. O que Deus quer que a gente entenda é que muitas vezes Ele não vai nos entregar o sim ou não, sabe? É impedindo a gente de fazer nossas próprias escolhas. Mas o que Deus quer que você saiba é que mais importante do que Ele te dar o sim ou não é você estar alinhada com Ele, para que você possa conhecer qual é a vontade dele para a sua vida. E a partir disso, que você possa fazer as suas próprias escolhas. E a primeira coisa que Deus me encorajou a te perguntar foi se você tem orado. Será que você sabe o verdadeiro significado da oração? Você tem tido essa conversa com Deus? Porque a oração, ela não é nada mais do que isso. É você sentar e você poder abrir o seu coração para Deus, é você poder conversar com Deus. Fazer de Deus, além do seu pai, o seu melhor amigo, onde você pode contar para ele os seus desejos, as suas fraquezas, as suas frustrações, os seus planos, né, sobre o seu futuro. Tudo o que você tem sentido dentro de você, todos os seus sentimentos, os seus problemas, Deus, gente, Ele quer nos ouvir. A gente precisa entender isso. Por mais que Ele saiba tudo o que acontece na minha vida e na sua vida, Deus, Ele tem prazer em nos ouvir. Porque essa conversa, essa oração, essa conversa que nós temos, esse diálogo que nós temos com Deus, e é sim um diálogo. Porque à medida que você fala, Deus, Ele também fala com você. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus para nós entendermos o que Deus está dizendo de volta. Muitas vezes é esse que é o problema. A gente não conversa com Deus e a gente quer ter um relacionamento íntimo com Deus a ponto de saber exatamente o que Deus está nos dizendo acerca daquele assunto. Eu me lembro, gente, que quando eu era nova na fé, eu escutava muitas pessoas falarem assim, ó: mas Deus me falou isso, Deus me direcionou, Deus disse aquilo. E eu ficava sem entender, como assim Deus falou? Como assim Deus disse? De que forma Deus te falou isso? Eu não entendi, eu achava às vezes que era uma forma da pessoa dizer alguma coisa, sabe? Mas hoje eu entendo. Hoje eu sei que eu não entendia o que as pessoas falavam porque eu não vivia aquilo. Porque eu não tinha relacionamento com Deus, eu não tinha intimidade com Deus. Porque a verdade é que Deus sempre fala com a gente. Ele fala com todo mundo. Mas você precisa entender como Deus fala com você. Cada um de nós tem um jeito, sabe, particular, onde Deus nos mostra, onde Deus fala com a gente. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus para nós descobrirmos como é o jeito que Deus fala comigo, como é o jeito que Deus fala com você.
Você sabe o jeito que Deus fala com você? Você consegue entender isso, que Deus de fato ele fala? E isso, gente, não necessariamente tem a ver com o tempo de conversão que você tem, ou com quanto tempo você tem de igreja. Tem muito mais a ver com relacionamento, com intimidade, com oração. Deu para entender? Bom, agora eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, que a gente vai ler um texto que tá lá em Mateus, capítulo 7. A gente vai ler do versículo 7 ao versículo 11. Então vamos lá. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem. Aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe, gente, muitas vezes eu vejo muitas pessoas com receio de pedir a Deus certas coisas, de pedir a Deus uma resposta, de pedir a Deus um direcionamento, de pedir para que Deus seja claro com você. Só que a própria palavra de Deus fala o quê? Peçam e receberão. Então Deus tem prazer em te ouvir, Deus tem prazer em te ver pedindo, e ao mesmo tempo Ele ainda lança uma promessa dizendo que você vai receber. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra na nossa vida. E ao mesmo tempo, nesse texto que a gente leu, fala: procurem e vocês acharão. Então procurem, busquem a Deus, busquem a vontade dele, que você vai achar, você vai obter a sua resposta. E ele ainda fala: batam, que a porta será aberta para você. Então busque o Senhor, bata na porta dele, peça para entrar, peça a sua resposta, peça o seu direcionamento. Deus ele vai ter prazer de falar com você e te entregar o que for da vontade dele. O detalhe aqui, gente, é que nós não sabemos exatamente quando essa resposta vai vir, mas nós precisamos ter a certeza de que Deus ele vai nos responder, ele vai trazer o direcionamento que nós precisamos. Na verdade, para alguns de vocês, Deus já deu a resposta. Deus já deu o direcionamento. E aí vem a pergunta: e por que que eu não consigo entender? Por que que eu não consigo ouvir? Porque eu não consigo entender o que Deus está me falando a respeito. Sabe, gente, um dia eu perguntei a Deus porque eu não conseguia ouvir Ele com clareza. Porque eu não conseguia ouvir a voz dele, já que era mais fácil de entender. E o que ele me falou foi que muitos cristãos lutam com isso, porque muitas vezes nós esperamos vir uma voz do céu, uma voz de Deus, sabe? Com trombetas, com flashes, algo assim bem sobrenatural. Mas a questão é que Deus não faz as coisas necessariamente dessa forma com todas as pessoas. Pode ser que com uma sim, com a maioria não. Muitas vezes, ao invés de Deus gritar, ele sussurra, e nós precisamos exercitar isso em nós para que nós possamos ouvir essa voz onde Deus sussurra para falar com a gente. E para nós exercitarmos isso em nós, para nós podermos ouvir Deus melhor, à medida que nós avançamos na fé, nós precisamos fazer tudo perante o rosto, perante a face de Deus. E sabe, gente, Deus ele tá super disposto em sempre nos mostrar a vontade dele, em sempre nos direcionar, sabe, para o caminho que ele traçou para nossa vida, para o propósito para qual você nasceu. E para isso você precisa fazer boas escolhas segundo a vontade dele para sua vida, segundo o plano dele para sua vida. Mas apesar de Deus estar disposto em te mostrar essa vontade, você também precisa ter um esforço da sua parte. Ele quer que nós façamos um esforço também, para nós buscarmos a Ele e a vontade dEle. Então, Ele tem prometido que nós encontraremos. Então, se eu peço, se eu busco, se eu chamo e faço todas as coisas para Deus, eu posso estar segura que Deus vai me responder e que Deus vai me mostrar a vontade dEle. E sabe, gente, a vontade de Deus, a resposta de Deus para determinadas coisas na nossa vida
pode ser muito diferente da resposta que nós esperamos, do que nós queremos. Mas se nós realmente estamos dispostos a buscá-la, a entender e a encontrar qual é a vontade de Deus, nós a encontraremos e entenderemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E a mensagem que eu queria deixar para você é essa: se relacione mais com Deus. Busque saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, deixando de lado o que você quer, mas procurando encontrar qual é o plano de Deus para a sua vida. Ao invés de esperar coisas grandes ou sobrenaturais acontecerem como resposta, olhe para dentro de você, sabe? Silencie um pouco, medite em oração e louvor e escute essa voz onde o Espírito Santo sussurra no seu ouvido, dentro de você, na sua cabeça. Qual é a vontade dele para a sua vida? Deus, ele vai continuar falando com você até que você exercite isso em você e você possa ouvi-lo da melhor forma. E eu falo isso por experiência própria, porque hoje eu consigo discernir e entender quando Deus fala comigo. Na maioria das vezes, eu sei quando é Ele e Ele fala comigo de várias formas. Então, da mesma forma, eu desejo que a sua resposta, o que você tanto busca, esse direcionamento, que você possa ouvir e entender. Deus, gente, é muito paciente e a sua promessa sobre o texto que nós lemos hoje, ela é real. Bom, eu espero que Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado o seu coração. E o meu desejo é que o Espírito Santo possa falar cada vez mais com você e que o seu coração possa estar sensível a ouvir a voz dele. Se você quer abençoar a vida de alguém, encaminhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir dessa palavra. Deixa o teu like para saber que de alguma forma esse vídeo chegou no teu coração e te abençoou também, tá bom? Até o próximo estudo. Tchau, tchau!